A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Então, meus amigos, mais um momento estudando o livro Paulo Estevão. O meu está na página 452, nesse finalzinho do livro, onde realmente o Paulo, agora está sendo levado à morte. E é interessante que é uma trajetória lenta, Ele está viajando, ele está indo de um lado para o outro, sabendo da sua morte muito próxima, mas ele muito confiante no trabalho. Por quê? Porque ele sabe sobre o mundo espiritual, ele sabe sobre a imortalidade da alma, ele sabe dessa continuidade, e isso traz para ele uma segurança muito grande. Por quê? Pela fidelidade dele aos princípios cristãos, ao princípio do que o Cristo ensinou. Então, é quando Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, embora ele esteja caminhando para a morte, ele se sente livre. E é disto que nós precisamos nos apoderarmos, Nós precisamos exatamente disto. Nós precisamos entender essa verdade para que a gente se liberte dos nossos medos que controlam a nossa vida de encarnado. Porque a única coisa que nós sabemos é que vamos desencarnar. É a única verdade que nós sabemos. E nós passamos uma vida inteira como se isso nunca fosse acontecer, relutando compreender esta verdade. Então, nesse momento, na página 452, o Emmanuel fala que o cortejo parou para que os amigos o abraçassem. Eminentemente emocionado, o centurião acompanhou a cena inesquecível, contemplando anciãs de cabelos nevados, beijando as mãos de Paulo com infinito carinho. O apóstolo, enlevado naquelas explosões de afeto, não sabia se havia de contemplar os panoramas prodigiosos da cidade das 7 colinas, paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito em um preito justo de reconhecimento a Jesus. Ele está tão íntimo ali de Jesus, ele está tão íntegro com o livre-arbítrio dele, com as decisões dele, que nesse momento nada mais interessa para ele. Isto é que dá esse conforto espiritual, essa garantia de viver bem no mundo espiritual. Porque muitas vezes o nosso medo da morte é a vergonha que nós vamos nos deparar, que isso é um medo que está dentro do nosso inconsciente. E ele aqui está tão sabedor, todas as decisões dele foram decisões tão claras, tão bem pensadas, estruturadas, que ele está literalmente com a consciência tranquila. E, obedecendo às ponderações amigas de Apolodoro, o grupo dispersou-se. Roma inteira banhava-se suavemente no crepúsculo de opalas. Brisas cariciosas sopravam de longe, balsamizando a tarde quente. Considerando que Paulo precisava de repouso, o centurião resolveu passar a noite numa hospedaria e apresentar-se com os prisioneiros no dia imediato, ao quartel dos pretorianos, depois de refeitos da longa e exaustiva viagem. Somente na manhã seguinte, compareceu perante as autoridades competentes, apresentando os acusados. Feliz expediente aquele, porque o ex-rabino sentia-se perfeitamente reconfortado. Na véspera, Lucas, Timóteo e Aristarco separaram-se dele, a fim de se instalarem na companhia dos irmãos de ideal, até poderem fixar a sua posição. O centurião de Cesareia encontrou no quartel da via Nomentana
altos funcionários que podiam perfeitamente atendê-lo, com referência ao assunto que o trazia à capital do império, mas fez questão de esperar o general Burrus, amigo pessoal do imperador e conhecido por suas tradições de honestidade, no intuito de esclarecer o caso do apóstolo. O general o atendeu com presteza e solicitude e ficou suficientemente informado da causa do ex-rabino, tanto quanto dos seus antecedentes pessoais e das lutas e sacrifícios que vinha amargurando. Prometeu estudar o caso com o maior interesse, depois de guardar solícito os pergaminhos remetidos pela justiça de Cesareia. Na presença do apóstolo, afirmou ao centurião que, caso os documentos provassem a cidadania romana do acusado, ele poderia gozar das vantagens da custódia libera, passando a viver fora do cárcere apenas acompanhado por um guarda, até que a magnanimidade de César decidisse o seu recurso. Então, todos estão vendo uma maneira de colocá-lo com os seus direitos de romano, né, uma vez que ele era cidadão romano também, e está todo mundo querendo ajudar ele. Isso é uma coisa interessante, como a ajuda sempre aparece. A ajuda sempre aparece. Isso é uma questão de fé. Paulo foi recolhido à prisão com os demais companheiros, como medida preliminar ao exame da documentação trazida. Júlio despediu-se comovido. Os guardas abraçaram o ex-rabino, contristado e respeitosos. Os altos funcionários do quartel acompanharam a cena com indisfarçável surpresa. Prisioneiro algum havia ali entrado, até então, com tamanhas manifestações de carinho e apreço. Isto é o verdadeiro tesouro, né? São esses significados que muitas vezes nós não valorizamos. Auxiliado pelos confrades da cidade, Lucas alugou um aposento humilde na via Nomentana, para lá se transferindo o valoroso pregador do Evangelho, cheio de coragem e confiança em Deus. Isso é um grande aprendizado nosso, nós registrarmos essa confiança em Deus que o tempo todo o Paulo demonstra, né, em todas as suas dores. E quantas vezes nós apenas brigamos com Deus, quando estamos um pouco assim incomodados, até com a ação da lei de Deus em nossa vida, né? A lei de ação e reação, quando estamos submetidos à lei de Deus, muitas vezes nos revoltamos. E o Paulo aqui, ele também está submetido às leis, lembra? Ele sabe sobre o que ele fez nesta vida, como Saulo na transformação de Paulo. Ele tem consciência disso. Ora, imagina o que ele fez nas reencarnações passadas. Mas essa verdade da imortalidade da alma, dessa continuidade, dessa lei de Deus que independe de religião, porque ele era muito preso às questões da religião dele, quando ele abre esse horizonte, ele realmente consegue entender Deus, e é esse entendimento que gera toda essa confiança. Então, longe de esmorecer diante dos obstáculos, Paulo continuou redigindo epístolas consoladoras e sábias para as comunidades distantes. No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos 3 companheiros procurassem trabalho, para não serem pesados aos irmãos, explicando que ele, Paulo, viveria do pão dos encarcerados, como era justo, até que César pudesse atender ao seu apelo. Assim o fez, de fato, e diariamente lá se ia às grades do calabouço, onde tomava a sua ração alimentar. Aproveitava então essas horas de convivência com os celerados ou com as vítimas da maldade humana para pregar as verdades confortadoras do reino, ainda que algemados. Todos ouviam em deslumbramento espiritual,
jubilosos com a notícia de que não se encontravam desamparados pelo Salvador. Eram criminosos do Esquilino, bandidos das regiões provincianas, malfeitores da Suburra, servos ladrões entregues à justiça pelos senhores para a necessária regeneração, e pobres perseguidos pelo despotismo da época, que sofriam a terrível influência dos vícios da administração. A palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado, que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola de Filemão. No terceiro dia da nova situação, Paulo de Tarso chamou os amigos para resolver determinados empreendimentos que julgavam indispensáveis. Encareceu a diligência de um entendimento com os israelitas. Precisava transmitir-lhes as claridades da Boa Nova. No entanto, era impossível no momento uma visita à sinagoga. Sem paralisar, contudo, os impulsos dinâmicos da sua mentalidade vigorosa, pediu a Lucas convocasse os maiorais do judaísmo na capital do império, a fim de lhes apresentar uma exposição de princípios que supunha conveniente. Então, ele está tão firme dos seus propósitos, tão sabedor, que nada o inibe, nada o impede de falar, né? De falar sobre a Boa Nova. E muitas vezes nós falamos assim, olha, religião não se discute. Realmente, religião não se discute, mas religião se divulga na prática. Nós somos cristãos, nós somos espíritas, então nós precisamos ser coerente com aquilo que a doutrina espírita prega. Nós precisamos ter coerência nas nossas atitudes. Não é ser santo, porque a proposta nem é esta, mas sim ter coerência, né? Da questão do julgamento. Eu acho que esse é um dos princípios onde a gente pode mais atuar e onde nós vamos mais ter uma liberdade espiritual muito grande quando a gente aprender simplesmente a não julgar. Cada um fazendo a sua parte. Faça de acordo com os ensinamentos. Não se preocupe em diagnosticar ninguém, em rotular ninguém, em apontar ninguém. Aponte para si. Se a cada pessoa que a gente julgar, olharmos para nós, para verificarmos se nós temos aquele defeito, aquela atitude desagradável, isto aí vai ser um grande passo para o nosso autoconhecimento e a nossa reforma íntima. Então, o Paulo, nesse momento, ele não julga absolutamente ninguém. Como Saulo, a coisa que ele mais fazia era julgar. Como Paulo, ele julga a si próprio. Este é um grande ensinamento que, se nós aprendermos e colocarmos em prática, nós estaremos realmente na nossa estrada de Damasco rumo à salvação. E o Emmanuel fala que na mesma tarde, grande número de anciãos de Israel compareciam no seu aposento. Paulo de Tarso expõe as notícias generosas do reino de Deus, esclarece a sua posição, refere-se às preciosidades do Evangelho. Os ouvintes mostram-se algo interessados, mas, ciosos de suas tradições, acabam tomando atitude reservada e duvidosa. Quando terminou a oração entusiástica, o rabi Menandro exclamou em nome dos demais: Vossa palavra merece nossa melhor consideração. Entretanto, amigo, ainda não recebemos nenhuma notícia da Judéia a vosso respeito. Temos, todavia, algum conhecimento desse Jesus a quem vos referis com ternura e veneração. Fala-se dele em Roma, como de um revolucionário criminoso
que mereceu o suplício reservado aos ladrões e malfeitores. Sua doutrina é a vida por contrária à essência da lei de Moisés. Sem embargo, desejamos sinceramente ouvir-vos sobre o novo profeta com a calma necessária. Por outro lado, é justo que não sejamos nós apenas os ouvintes dessas notícias singulares. Convém que vossos conceitos sejam dirigidos à maioria dos nossos irmãos, a fim de que os julgamentos isolados não prejudiquem os interesses do conjunto. Paulo de Tarso percebeu a sutileza da observação e pediu que marcassem o dia da pregação a uma assembleia maior, alvitre esse que foi recebido pelos velhos judeus com justo interesse. No dia marcado, vasta aglomeração de israelitas comprimia-se e desbordava do quadro humilde, onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Você veja que a única coisa que o Paulo realmente está preocupado é em falar sobre Jesus. Quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, é essa entrega que aí sim ele entende, né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse eu sou é o eu de cada um. Cada um de nós é a sua própria trajetória do caminho, da verdade e da vida, porque quem faz esta trajetória de ascensão espiritual somos nós. É nós individualmente. Então, que cada um se desperte para si, por si e para si. E nós precisamos parar de olhar quem está à nossa volta, de julgar quem está à nossa volta, de falar sobre as pessoas que estão à nossa volta e focarmos em nós. Nós. E aí ele pregou a lição da Boa Nova e explicou pacientemente a missão gloriosa de Jesus, desde a manhã até a tarde. Alguns raros irmãos de raça pareciam compreender os novos ensinamentos, enquanto que a maioria se entregava a interpelações ruidosas e a polêmicas estéreis. O apóstolo recordou o tempo de suas viagens, vendo ali a repetição exata das cenas irritantes das sinagogas asiáticas, onde os judeus se empenhavam em combates acérrimos. Então, ele também está vendo esse próprio combate entre eles, né? Que é o que acontece até hoje. A noite avizinhava-se e as discussões prosseguiam acaloradas. O sol despedia-se da paisagem, dourando o cume das colinas distantes. Observando que o ex-rabino fizera uma pausa para ganhar algum fôlego, Lucas aproximou-se e confidenciou. Dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo. Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu, sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. E aí ele vai dizer, e a gente pode fazer uma reflexão em qual dessas duas nós podemos estar inseridos. Ele diz, a primeira é a que vi em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam em uma superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, a meu ver, os mais infelizes. A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas. Petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. Então, se nós entendermos esta diferença desses dois grupos,
E se nós fizermos uma autoavaliação para saber em qual deles nós estamos inseridos, qual que nós sentimos mais afinidade de pensamento, nós vamos ter um bom respaldo para poder tomar uma decisão de autoconhecimento e reforma íntima. Porque o tempo urge, né? O mundo está aí em processo de renovação. O mundo está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas será que nós estamos mentalmente passando de um para outro? Será que a nossa mente já está numa mente de acordo com o mundo de regeneração? O que nós temos feito de concreto? Nós na individualidade, né? Não é nós em grupo, é você individualmente. Como é que está a sua trajetória individual de evolução espiritual? Qual é o tanto que você tem consciência daquilo que você já tem feito, né? E aí ele continua: de tal arte entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. Poucos gentios, cultos e raros judeus, crentes na lei antiga, estão preparados para a escola bendita da perfeição com o Divino Mestre. Lucas passou a considerar o justo conceito do apóstolo, mas, a esse tempo, as palestras ruidosas e irritantes dos israelitas pareciam o fermento rápido de pugilatos inevitáveis. O ex-rabino, porém, desejoso de paz, subiu novamente à tribuna e exclamou: Irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Olha, se a gente conseguir entender este ensinamento, se a gente conseguir aprender isso, para a gente evitar esse bate-boca que não vai de nada para lugar nenhum, e se a gente apenas se concentrar na nossa consciência do que somos, de como vivemos, de qual é o nosso projeto individual de evolução, se a gente compreender isto, realmente seremos salvos. Salvos de nós mesmos, das nossas armadilhas do egoísmo e da vaidade, né? E aí ele diz: continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiam-se ao Mestre com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual. Invocando as discussões ferinas, de há pouco recordo a lição de Isaías, quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. Então, nesse momento, ele está aí inflamado, né, falando, e que a gente ouça, que a gente não perca a oportunidade de estarmos estudando esse livro, de estarmos acompanhando toda a trajetória de Paulo, essa transformação de Saulo para Paulo, e que cada um de nós deseje também fazer essa transformação íntima, porque isto não foi um presente de Deus para ele não foi agraciado. Este caminhar está para qualquer um de nós. E nós, espíritas, nós temos uma responsabilidade maior, né? O André Luiz, em um dos livros, ele fala: a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. E em matéria de conhecimento, nós já sabemos bastante. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.